na terceira jornada temos já o primeiro clássico da temporada em Portugal. Bom dia e bem-vindo a mais uma edição do Minuto Zero. No programa desta semana vamos olhar então para a Ronda 3 do nosso campeonato, com destaque para esse explosivo Benfica Futebol Clube do Porto. Vamos ver ainda o arranque de um dos principais campeonatos europeus e no final, já sabe, não pode perder os remates da semana. Sábado, 19 horas, Estádio da Luz. São estas as informações básicas do primeiro clássico da temporada 19-20 no futebol português. Benfica e Futebol Clube do Porto jogam na jornada 3, numa partida em que a atualidade desafia a história recente. Os encarnados chegam a este jogo com 3 vitórias seguidas no início da temporada e já com 12 golos marcados. Já o Futebol Clube do Porto leva 2 derrotas e 2 vitórias nos primeiros 4 jogos da temporada, ainda que venha de uma goleada por 4-0 frente ao Vitória de Setúbal. Olhando para o histórico, vemos que os Dragões têm uma vantagem quando jogam no novo Estádio da Luz. Em 16 partidas são 6 vitórias, contra apenas 4 triunfos encarnados. Ainda assim, a última temporada, o Benfica venceu os 2 jogos que as duas equipas disputaram na Liga NOS, sendo que para a Taça da Liga venceu o Futebol Clube do Porto, mas na Final Four, jogada em Braga. Caso os encarnados vençam os Dragões, fazem algo que não acontece há mais de 45 anos, ou seja, vencer 3 vezes seguidas o Futebol Clube do Porto no campeonato. Um jogo de emoções fortes que pode também ter um peso importante nas contas do título, já que, em caso de derrota, a equipa de Sérgio Conceição fica com um atraso de 6 pontos para o grande rival. Quem pode aproveitar o clássico é também o Sporting, mas para isso os Leões têm de vencer num terreno complicado como é o do Portimonense, algo que não aconteceu na temporada passada. A equipa do Sporting apenas venceu um dos últimos 3 jogos que jogou em Portimão, tal como apenas ganhou um dos últimos 3 jogos que fez no início desta temporada. A equipa de Marcel Kaiser conseguiu a primeira vitória no passado fim de semana contra o Braga e, em caso de novo triunfo, pode aproveitar o resultado do clássico para ganhar pontos aos rivais Benfica e Futebol Clube do Porto. Já o Portimonense está a fazer o melhor arranque na Liga desde a época 85-86 e tem mostrado uma veia goleadora contra o Sporting nos últimos jogos. A jornada conta também com jogos importantes para os rivais do Minho. Começando pelo Braga, a equipa de Ricardo Sá Pinto joga no terreno do Gil Vicente de Vítor Oliveira. A equipa minhota está a meio de uma complicada eliminatória europeia e vem ainda de uma derrota em Alvalade na segunda jornada. Olhando para a história, vemos que os arsenalistas têm uma ligeira vantagem quando jogam em Barcelos. Em 18 jogos, somam 7 vitórias contra 6 triunfos do Gil Vicente. Para fechar a ronda, temos as duas equipas que melhor estão a jogar no campeonato. O Famalicão entra na jornada como um dos líderes e, em caso de vitória, até pode ficar sozinho no topo, depois de ter subido de divisão. Já o Vitória, tal como o Braga, está a meio de uma ronda de play-off de acesso à Liga Europa e também não venceu na jornada passada. Em toda a história de confrontos, vemos que, em 8 jogos, os famalicenses apenas ganharam por uma vez em Guimarães, em 1990. Começamos a nossa viagem europeia em Inglaterra, onde, como é normal, temos um jogo grande entre equipas de topo. O Liverpool recebe o Arsenal, sendo que estas até são as únicas 2 equipas que venceram os 2 primeiros jogos da Premier League. Os Reds têm estado em grande contra o rival de Londres. Nas últimas 2 temporadas, a equipa de Klopp goleou os Gunners em casa, sendo que o Arsenal já não vence em Liverpool desde a temporada 2012-2013. Em Espanha, vamos olhar para a segunda jornada da La Liga. O Barcelona, de Nelson Semedo, enfrenta o Betis de William Carvalho, 2 equipas que perderam na ronda inaugural do campeonato. Os Blaugrana vão para esta partida sem Messi, Suárez e Dembélé, todos lesionados, e sabem que uma segunda derrota pode atrasá-los na corrida pelo título. Já a equipa de Sevilha foi a única a vencer no Camp Nou na temporada passada para o campeonato e vão tentar repetir o feito já este domingo. Na Alemanha temos também a segunda jornada da Bundesliga. Depois de empatar em casa na primeira ronda, o campeão Bayern Munique joga agora no terreno do Schalke 04. Um jogo entre 2 dos maiores clubes alemães e que empataram as suas partidas da primeira ronda. O Bayern tem sido dominador nos duelos entre as duas equipas, tendo vencido os últimos 4 jogos na casa do rival.
Este fim de semana temos também o arranque da Liga Italiana. A Juventus parte como grande favorita, mas equipas como o Nápoles ou o Inter de Milão estão à espreita para tentar acabar com o domínio da equipa de Turim. A Juve leva 8 campeonatos seguidos e é mesmo a equipa com mais títulos, num total de 35, aquilo que é quase o dobro de Milan e Inter de Milão, que estão ambos empatados com 18. Com 275 golos, Silvio Piola é o maior goleador de sempre da competição, sendo que Paolo Maldini é o atleta com mais jogos, num total de 646 partidas. Esta temporada, Gianluigi Buffon regressou à Itália e à Juventus e pode ultrapassar o antigo defesa do Milan. Para isso, precisa de fazer 6 jogos. Nota ainda para os portugueses que vão, pelo menos, arrancar na competição. Falamos de 8 atletas que estão nos plantéis principais. 7 deles são internacionais portugueses. Cristiano Ronaldo é, como normal, o principal destaque, mas uma nota também para Rafael Leão, o jovem avançado que foi contratado pelo Milan ao Lille esta temporada. Tempo agora para os remates da semana. No remate ao ângulo temos o Famalicão. 2 jogos, 2 vitórias e 2 exibições muito positivas. Um regresso em grande à Primeira Liga de uma equipa que tem um projeto novo e que mostra que um plantel jovem também pode ter sucesso. Para já estão na liderança do campeonato. No remate de recarga temos Ricardo Nunes. Não joga atualmente na Primeira Liga, mas é um guarda-redes que fez história em Portugal. A luta do Guardião é agora fora de campo e o minuto 0 associa-se à onda positiva que rodeia Ricardo. No remate ao lado, o Sporting e Bas Dost. É um dos maiores goleadores do século dos Leões e até do futebol português. E agora parece sair pela porta pequena. Entre clube, jogador e empresário, ninguém está bem nesta história. E o internacional holandês merecia uma despedida melhor de Alvalade. Em 127 jogos marcou 93 golos. Absolutamente notável. Está tudo dito no Minuto Zero desta semana. Já sabe que os próximos dias são de futebol intenso, com particular destaque para esse Benfica, Futebol Clube do Porto. Todo o futebol europeu e também mundial passa em 00.pt. No que diz respeito ao Minuto Zero, já sabe, voltamos na próxima sexta-feira.